pessoal, hoje é quarta-feira, dia de falar de atualidades do futebol. Só para lembrar, às quartas falamos de atualidade e às sextas vamos falar sobre história do futebol. Tá todo mundo pronto? Vamos lá! Por conta do coronavírus, o futebol teve que dar aquela pausa, né? Tempo para os times se reorganizarem, ver como iam lidar com as coisas durante e após a pandemia. Enquanto em alguns países, como o Brasil, não tem estimativa de retorno, né? Ainda mais porque os casos só estão aumentando, lá na Europa alguns campeonatos já estão voltando ou já voltaram, como é o caso do campeonato inglês, do meu querido time Chelsea, né? Para fechar a 29ª rodada, hoje, 17 de junho de 2020, nós temos os dois jogos. O Arsenal enfrentando o Manchester City e também o Aston Villa enfrentando o Sheffield United. Mas apesar do campeonato inglês estar voltando só agora, tem campeonatos que não pararam, campeonatos que já voltaram bem antes e também tiveram aqueles que já foram encerrados e deu por isso aí. E hoje a gente vai falar desses casos. Alguns casos, como o da Nicarágua, de Taiwan e da Bielorrússia, se destacam porque eles não pararam seus campeonatos, né? Lá na Nicarágua, os jogos continuaram e a última partida aconteceu em 9/5. Na Bielorrússia e em Taiwan, continuou normalmente, encerraram seus campeonatos, tirando algumas partidas que foram adiadas. Inclusive, a Bielorrússia foi o único país europeu que não parou o seu calendário de jogos. O primeiro país a voltar à sua rotina de jogos, né, de campeonatos, foi a Coreia do Sul, que retornou ali a sua rotina normal em 8 de maio, né, ali encerrando seu campeonato e já começando o próximo. Mas o primeiro grande campeonato a realmente retornar foi o campeonato alemão, que chamou bastante atenção, né, que o pessoal começou a falar por ser um campeonato de mais visibilidade. A Bundesliga voltou para a sua 26ª rodada lá no dia 16 de maio. Depois da Bundesliga, diversos outros países, né, outros campeonatos menores da Europa começaram aos poucos a voltar, sempre respeitando as normas, tem muita regra sobre aproximação, a torcida ainda está banida dos estádios, né? Não está sendo permitida a torcida, está tentando concentrar o mínimo de pessoas possíveis para que os campeonatos possam chegar a seu fim, né? A maioria deles nem é a questão de começar um próximo campeonato, é de encerrar esse para não atrapalhar o calendário da próxima temporada. Entrando em junho, outros dois grandes campeonatos europeus que voltaram foi o campeonato português, que tinha sido marcado o retorno dele lá para o dia 4 de junho, só que depois de uma liberação do governo foi adiantado para um dia e o campeonato português voltou no dia 3 de junho. E também o campeonato espanhol, a La Liga, que voltou no dia 8 de junho, né? Depois dos casos lá na Espanha terem diminuído, foi uma das exigências do governo para que o campeonato, a La Liga, pudesse realmente voltar. Como eu disse, o campeonato inglês, ele retorna hoje, no dia 17/6, mas nessa semana, nos próximos dias, outros campeonatos importantes lá da Europa também vão voltar. O campeonato russo estava marcado para voltar ali no dia 19 de junho, na verdade no dia 21 de junho, e ele foi adiantado para o dia 19. Já o campeonato italiano, né, num país que falou-se muito sobre o coronavírus, teve muitos casos, ele está marcado para voltar no sábado, no dia 20. O campeonato chinês também é outro campeonato forte lá na Ásia, que vai voltar em breve, né? Tá marcado para voltar dia 24 de junho, mas está condicionado ao fato dos números de casos lá na China diminuírem ou não, porque se continuarem assim, se aumentarem, o campeonato pode ser adiado mais ainda. Também houveram alguns campeonatos que chegaram ao seu final, que foram encerrados no ponto que estiveram, né? O maior deles, o mais forte deles, é realmente o campeonato francês, que teve o PSG como campeão, mas outros países como a Holanda, Chipre, Escócia, México e alguns outros, eles também encerraram seus campeonatos aqui, já estão preparando seus times e criando uma estimativa para o próximo campeonato começar e tudo, só que isso não é uma decisão irreversível, né? Os times ainda podem entrar na justiça para poder reverter isso e resolver essa situação, porque nem todo mundo ficou contente com esse fato, com o campeonato acabar onde ele está. Então isso ainda pode ser revertido. Na África também vários países adotaram essa medida de encerrar os seus campeonatos e de começarem a se preparar para a próxima temporada, né? Para quem não sabe, para quem não entende,
de futebol. Apesar de aqui no Brasil os campeonatos geralmente começarem em janeiro e terminarem em dezembro, o calendário de grande parte do mundo, né, ele começa ali em agosto, né, agosto, setembro ali, e ele vai até maio, junho, depende muito do campeonato, varia bastante. Então, os campeonatos geralmente acabam agora em maio, né, passou no começo de maio, alguns se estendem até junho, e eles já começam ali em agosto. Os times param ali em junho, julho e voltam em agosto. Já no Brasil ainda há discussões sobre quando realmente voltar com o campeonato, porque o campeonato brasileiro já deveria ter começado há muito tempo, campeonatos estaduais não foram finalizados, né? Então é um problema muito maior, são problemas muito maiores do que os campeonatos lá de fora, porque campeonatos europeus e campeonatos até africanos, eles já estavam nas suas rodadas finais, então os times poderiam finalizá-los assim, né, já estava próximo do final do campeonato, mas aqui no Brasil a gente ainda estava mexendo com os campeonatos estaduais, que estavam ali da sua metade para o seu fim, e o Campeonato Brasileiro nem tinha começado ainda, então a gente já sabe que o calendário brasileiro é muito apertado, é muito saturado, muito lotado, e ainda não se tem uma decisão final. As últimas notícias falam sobre os estados definirem se seus campeonatos vão voltar ou não, mas como o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito maior e com muitas divisões, não cabe apenas ao estado, cabe a toda a federação, e ainda não se tem uma data-chave para voltar, até porque os casos de Covid-19 no Brasil só aumentam. Então voltar com o futebol agora pode ser um grande, gigantesco risco, não só para profissionais, né, para jogadores, comissões, os clubes, também como para os torcedores. E é isso aí, galera. Todas as quartas a gente vai dar uma atualizada, vai falar um pouco sobre como é que tá o cenário do futebol, sobre perspectiva de volta por conta do Covid, sobre novidades, atualidades, né? Nossas quartas serão de atualidades. Já as nossas sextas serão de história do futebol. Na sexta-feira, né, no dia 19, nós vamos falar um pouco sobre a história do Francesco Totti e seu grande amor pela Roma. Um forte beijo, vejo vocês na sexta-feira e até lá!